Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que, como você já sabe, espero eu pelo menos, ou se não sabe vai ficar sabendo agora, tá aqui para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de inovadores, gente que empreende, não só aqui em Blumenau, mas em toda Santa Catarina e por que não no Brasil, né, Dom Rafael? Antes de mais nada, quero que você se inscreva no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube. Provavelmente você está assistindo essa entrevista por ali, então já aproveita ali e já vai, ó, inscreva-se. Não custa nada, é só chegar ali, inscreva-se. Mais de 70% das pessoas que assistem a esse podcast não são inscritos. E não tem motivo. Não tem porquê, né? Não tem porquê. Não dá pra entender. Tem vergonha de ser inscrito? Eu acho no que Antes porque Tarde nem do Que todo Nunca? mundo que consome o YouTube tá ligado e ir lá Na e se inscrever. importância que é. Na Não, é importância. bacana. E é super importante para apoiar. Não só para apoiar. Bom, e além de se inscrever no YouTube, quero também que você siga Antes Tarde do Que Nunca em qualquer das plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, qualquer uma delas. O Antes Tarde do Que Nunca está lá também, então siga para ouvir quando e onde bem entender as mais de 260 entrevistas que já fizemos aqui neste espaço, né, Lara? A Lara tá assim, 260, isso aí. A Lara tá cansada. Maravilha. Quer falar dos patrocinadores rapidamente? Obrigado demais a ProWay. Essa aqui, obrigado, Lara. A ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia. Você que está pensando em mudar de carreira, você que nem começou a carreira e quer entender o que vem pela frente, vai conversar com a ProWay, que certamente vai ter um treinamento que vai fazer muito sentido com o que você está buscando. E o legal lá é que você pode ver, né, de forma horizontal todos os treinamentos e ver o que está acontecendo para ver aquilo que se encaixa diretamente com o seu propósito. Obrigado a ProWay, que para mim é o pai e a mãe aí da tecnologia. Praticamente criou e desenvolveu um programa chamado Entra 21. Já formou mais de 7.000 desenvolvedores. Que está com inscrições abertas agora. Verdade. Até o fim do mês. Até o final desse mês vai estar com... Aliás, mês de julho de 2023. É bom falar isso. Boa. Então, obrigado demais a ProWay. Sem vocês, talvez tudo que a gente está fazendo aqui não seria possível. E para você que está buscando tecnologia, quer desenvolver algo novo, quer criar qualquer tipo de processo dentro da indústria, um aplicativo, seja o que for, fala com o pessoal da Premier Soft. Eles são um dos maiores e melhores empresas de desenvolvimento, uma fábrica de software em tecnologia. Eles também têm sede em Blumenau, maravilhosa sede em Blumenau, e também uma em Santa Mônica, na Califórnia. Então, se você é desenvolvedor e quer trabalhar e ter experiências para fora, também vai lá no site deles e conversa, entra lá no Carreiras, se eu não me engano, ou Talentos, e certamente vai ter uma vaga para você, ou pelo menos você vai entrar no radar da Premier Soft. Está pensando em tecnologia? Fala com a Premier, mas se você já tem tecnologia e quer trazer um time maior por um tempo determinado, tem um trabalho chamado outsourcing. Eles levam um time para dentro da sua companhia, com um squad inteiro, com PO, PMO, tudo para desenvolver, faz a entrega e depois você consegue devolver para eles. É uma forma de não inchar a sua companhia para uma entrega pontual. E a Isidoro Automóveis é a 8ª maior loja do Brasil, né? A maioria das pessoas compra muito veículo, mas esquecem que também dá para vender. Vai no isidoro.com.br, que eles têm até 1 minuto e meio para poder te responder em horário comercial. Passa todos os dados do teu veículo que eles vão te fazer uma proposta de forma virtual. É isidoroautomóveis.com.br? Isidoro.com.br. É só Isidoro. Isidoro.com.br. Certo. Isidoro com S, tá? Bem importante. Tá em Blumenau, tá em Jaraguá, tá em Navegantes ou Itajaí. Todos os lugares desse tem lojas da Isidoro. Faz uma pesquisa do Google que vai ser rápido você chegar. Então, tá pensando em tomar um cafezinho e bater um papo sobre veículos? Eu sempre vou pra câmera do meio, tu acredita? Vai na Isidoro Automóveis, que é fácil e simples. Lembrando que em Blumenau tem 2 lojas, uma na 470 e uma bem no centro. Para quem não é de Blumenau, na Rua 7, um pouquinho antes do Shopping Neumarkt. E agora que você quer produzir conteúdo, tem muita gente agora produzindo conteúdo com o nosso estúdio. Então, do jeito que você imagina, do suporte que você precisa, desde equipamento, estúdio e técnica, a galera é muito boa no que faz aqui. Então, precisa criar conteúdo, precisa fazer isso de uma forma não amadora, chama a gente no podcast ATDQN, fala com a gente lá que a gente vai tentar moldar aquilo que você está buscando com aquilo que a gente tem para poder te entregar. Uma consultoria gratuita. Exatamente. A consultoria, não alocação. Não alocação. Então, muito legal, eu entendo, né? Eu sempre brinco, faz de qualquer jeito, mas não deixa de fazer, mas... Por um outro lado, eu entendo que muita marca hoje não pode errar. Tem que botar um alvo ali, senão você para aquela câmera. Seta na câmera ali. Então, põe naquela câmera de uma vez, então.
Então, aliás, eu sei, eu entendo que muitas marcas hoje não podem fazer de uma forma muito simplista e para isso a gente está aqui para te ajudar. @podcast ATDQN. É isso aí. Com quem que a gente está falando aqui, cara? Hoje a gente vai falar de internacionalização. Palavrinha sacana que eu tenho que falar devagar, senão eu erro. Eu não sei como é que o Thiago consegue falar isso sempre. No WhatsApp, quando tu escreve, ela divide a palavra. Ela tão vai grande, internacionaliza ação, ele deve fazer, né? Aham. Thiago Reitz está aqui com a gente, ele que é do Grupo Fader, especializado em levar empresas para fora, para o exterior, para vender para quem, né? Quem comprar lá fora e nem tá sabendo É que verdade. pode. Brincadeira. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Para mim é um prazer estar aqui. Eu acompanho vocês desde sempre. Que legal. E aí, depois que o Rafa passou todos esses patrocinadores de peso aqui, dá uma importância Dá uma empolgada. grande, né? Que Responsa. é uma responsa importante. Maior Não só o nome internacionalização É. e o tema, né? Mas eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouco da nossa história, da minha história e um pouco do tema também, né? Que é tão importante nos dias atuais. Eu queria saber onde é que tu nasceu, cara. Tu é da região? Tu é de onde? Então, eu nasci em Rio do Já que tu Sul. fala internacionalização, pensei que tu era de Isso, fora. não, eu sou do Rio. Tu é do Rio. Sul, né? Cidade, Quando era mais novo, a gente falava, não, eu nasci no Rio, Rio, né? aham. Mas nasci em Rio do Sul, minha família, por parte do pai, é de Rio do Sul. Então, meu avô era empreendedor lá em Rio do Sul, tinha hotéis, tinha churrascaria e tal. E aí, meu pai conheceu minha mãe em Florianópolis, Fazenda Federal, né? E a parte da minha mãe é de Floripa, então tem uma parte do interior, uma parte Tem um manezinha, pouquinho né? manezinha Uma ali. mistura. Mas eu acabei morando em Rio do Sul até os 4 anos, depois a gente veio pra cá, pra Blumenau. Então, então eu me é considero um blumenauense, blumenauense. Eles vieram pro meio do caminho, Do entre Rio caminho, do Sul e Floripa. Exatamente. Imagina naquela época, né? Pelo trânsito. Hoje é difícil chegar em Rio do Sul, imagina naquela época. Eu acho que Que não hoje já tinha nem a duplicação, né? Eu acho que hoje tá pior do que naquela época. Olha, Eu não tem Tá dúvida. difícil, né? A Tá difícil. estrada melhorou, o que piorou foi o trânsito. É, de certa exato, forma, muito volume, né? claro. É Exatamente, isso aí. bem isso. E é totalmente perigoso naquela estrada. Porque ali. pensa que, falando em 101, por exemplo, né? Eu rodava 101 direto quando era pista simples, né? Aham, E não tem a dificuldade que tem hoje. é É verdade. verdade. Não verdade, tem a faz dificuldade que tem sentido. hoje. Não Verdade. tinha, é impressionante. É impressionante. E como é que tu caiu, né, nesse negócio de internacionalizar? Como é que a tua história começa com isso? Legal. Ou começou dessa forma? Não? Aham. Legal, assim, o meu pai sempre, como engenheiro mecânico, trabalhou em empresas grandes, né, e multinacionais, então sempre tive ele como um espelho para mim, né? Eu quero seguir essa carreira, talvez não como engenheiro, mas sim numa carreira executiva, e porque a gente foi criado dessa maneira, né? Então, por mais que a minha mãe foi empreendedora aqui em Blumenau e tal, acabei Tua mãe foi trabalhando. empreendedora? Teve confecção e depois Sério? vendeu, né? E teu pai trabalhou em que empresa? Meu pai trabalhou numa empresa americana, que é a Park Hannifin, por 30 anos, Caraca. como engenheiro e comercial, né? Então cuidava, então, passou por diversas regiões aqui, principalmente no sul do país, tocando a área de vendas. Hoje é a principal empresa de pneumática do mundo. Caraca. Legal. E aí depois o meu pai foi e hoje ele está numa empresa japonesa. Né? Então meu No pai Brasil. Continua no trabalhando, Brasil, então. exatamente, Caramba. continua trabalhando. Né? A gente fala, vai tirando um pé um pouco, mas não, ele Não tá tem como. ativo ali. Eu acho que ele Gosta do que faz, né? E eu acho que ele é daquela geração que, cara, que vai Isso aí, sempre. isso aí. Dane-se, ele vai sempre. Não é, ele achou, encontrou algo pra ele que faz Ele não sentido. tá trabalhando não, para não. se aposentar. É, Exatamente. Exato, Muito novo ainda, para 62 anos, Ah, então meu Deus, tá novo. né? Novo. Tá Tá, bem, tem né? muita lenha aí para queimar, né? E como? E ele sempre foi o meu espelho, então acabei estudando né, sempre colégio particular, estudando inglês, com a possibilidade de fazer um intercâmbio fora. Iria fazer um intercâmbio assim que eu terminasse o terceirão, mas aí eu Que queria... escola tu estudou? Eu estudei no Sagrada, Ah, estudou no e Sagrada. depois o primeiro, segundo, terceiro eu fui pro Energia, Legal. né? E aí eu queria virar militar. Teve uma época que eu queria É militar, vou fazer Agulhas Negras, Caraca. Escola Naval. Acabei fazendo o concurso, mas assim, não me dediquei ao máximo para Sim. poder passar. Sabe aquelas indefinições que tu tem quando tem Tu quase assistiu 18 anos? Rambo e disse... Adorava. De Segunda Guerra Mundial mesmo, que é Resgate Soldado Ryan, sério né? mesmo? Ô, Cara. Passou ontem, tava Não, assistindo sim. o Resgate Animal, Soldado. Aí depois, filme naquele lançamento, no 2002, lançou Band of Brothers, que era da Band of HBO. Brothers, né? Que pra mim, eu já vi acho que Baita, umas 10, 15 vezes. Eu acho sensacional. É. E aquilo aguçou a minha vontade de ir, né? Achando que Guerra. era tudo maravilha, né? Sim. Então eu peguei e me inscrevi pro NPOR, na verdade. Ah, o Fiz, NPOR. né, o meu alistamento, passei, né? E acabei fazendo o NPOR naquela época.
Foi uma frustração ou foi bom? Não, foi os dois, assim, Tá. foi muito bom. Hoje eu dou muito valor para aquele Uhum. tempo que eu passei. Só que passei por alguns perrengues, né? Primeiro campo, segundo, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não preciso disso, ser humilhado e tal. Sim. Mas aquilo faz parte da construção, Lá na frente né? percebeu que fez sentido. isso. Exatamente. Então, fui bem, né? E aí eu optei por não, né? Então, depois segui como oficial temporário, já estava fazendo faculdade. Foi onde que, naquele período, no final do período do alistamento militar do NPOR, eu decidi fazer um intercâmbio. Uhum. Meu pai sempre defendia, vai para os Estados Unidos, né? Ou vai para a Inglaterra. Teu pai trabalhando multinacional Exato. entendeu que precisava enxergar mais que o teu bairro. Exatamente, né? Teu crescimento profissional e tal. Sim. E aí eu decidi ir para a Austrália naquela época. Caraca, longe pra cacete. Longe pra cacete. Longe, tu não chegava. E quando eu cheguei, eu fazia escala, eu me lembro bem, no Chile, depois Nova Zelândia, Auckland, depois ia pra Sydney, depois foi pelo Sydney, Pacífico, Gold Pelo Coast. contrário, Foi pelo É. Pacífico. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu falei, cara, eu não sei nada de inglês, por mais que a gente já tinha viajado e tal, porque o inglês lá é totalmente diferente. Sim, tem isso também, né? Totalmente diferente. Mas foi um aprendizado legal. Ali que aguçou a minha vontade de trabalhar com comércio exterior. Quanto Legal. tempo ficasse lá? Eu fiquei um período de 1 ano. Ah, bacana. Um ano Estudei marketing internacional. E Lá? aí, lá, Uhum. isso. Então, fui voltado para estudar mesmo. Acabei trabalhando, né? Trabalhei ainda no McDonald's para limpar prato e tal. Normal. Com uma forma de ganhar dinheiro para eu poder fazer minha trip para o sul asiático, etc. Então, aproveitei muito nesse sentido. E aí, ali no marketing internacional, eu me lembro muito, na época que os professores passavam lá na faculdade, aquelas publicidades, propagandas, né, diferentes. E aí, marcas que entraram na Austrália naquela época, que vinham de fora. Aquilo aguçou bastante a minha curiosidade. Quando eu voltei para o Brasil, eu não sabia muito o que eu queria fazer, estava terminando a minha faculdade. Foi Faculdade de comércio exterior. Tá. Isso. Eu fazia administração com ênfase em comércio exterior aqui na FURB. Aí acabei, quando voltei, transferi para a Univale, porque lá tinha comércio Pro curso exterior de comércio de exterior. fato. Aham. Puro. Né? Exato. Puro. E aí foi onde que, naquela época, estava abrindo a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha aqui. Onde que era o verdade. Magnani, que é o Isso, Magnani ali, isso. né? E era a primeira seleção, veio o pessoal de São Paulo para fazer a seleção, e aonde que eu me inscrevi na época, eu quero isso. Pô, Alemanha, amo a Alemanha, quero ir. E foi. Entrei, né? Na época não era estagiário, o assistente era trainee de relacionamento. Basicamente era para a gente angariar empresas para se associar à Câmara de Sim. Comércio. E a gente acabava fazendo vários eventos, networking. Legal. Cara, era sensacional. Foi na A época gente- da Sofia, é isso? Da Sofia. A Sofia era a minha gerente na Bacana, época. bacana, Né? bacana. Que foi fundamental, porque ela tinha uma visão assim. Sim. E a Câmara, o trainee que mais se destacasse, ele ganhava um estágio na Alemanha, Caraca. na bacana. Câmara de Comércio Mercosul, que é da Câmara de Comércio. Eu falei, cara, eu quero isso. Eu me lembro que eu chegava lá, via a quantidade de empresas que nós tínhamos para poder ligar, falar com o dono, marcar reunião. E ao mesmo tempo eu entrava no site, né, para saber a Bundesliga, para saber que jogo que eu iria, sabe? Então tava já, Já tava fazendo programação, visualizando lá na Eu ia frente. falar isso, né? Já tava- O esporte tem isso, né, cara? Tu já tava na linha de chegada. Isso já, aí. né? Então, eu sempre fui muito competitivo, né? No esporte desde sempre. Naquela época eu já treinava jiu-jitsu, comecei com 2002, na época. E aí foi onde que eu me destaquei. Né? Eu fiquei em primeiro lugar nos trainees de todo o Mercosul. A gente bateu recorde de vendas e tal. Que legal. Né? E foi tão bom que a Câmara mandou 2 pessoas aqui de Blumenau, né? Pelo resultado que a gente trouxe, né? Eu, né, ganhei em primeiro lugar, fiz a pontuação e fui para a Alemanha para trabalhar na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha em Frankfurt, era bem na Bolsa de Valores ali. Que massa. cara. Então ali foi sensacional, porque eu tive contato com a Apex, tive com o governo da Alemanha, tive com o governo brasileiro, tive com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que foram para lá várias vezes e a gente acompanhava delegações deles em feiras, missões e assim por diante. E aquilo aguçou ainda mais a minha vontade de trabalhar com comércio exterior. Eu tive um diretor na época, que era o Michel, que era sensacional. Ele é muito detalhista, muito perfeccionista. Então tudo que a gente entregava tinha que ser com perfeição.
E ele ensinou muito, me ensinou Alemão, muito alemão. Alemão. E a gente é muito, eu sou muito comercial, né? Então, às vezes o detalhe... De ir fazendo, Muito né? brasileiro. De ir fazendo, Muito É brasileiro. muito brasileiro. Por mais que sobrenome alemão, né? Nascido em Rio do Sul, não tem condições. Tu Sim. tem uma brasilidade no jeito de atuar. Só que a gente aprendeu, eu aprendi muito com ele. Porque ele falava, tu tem que entregar, mas tu tem que entregar com perfeição. Uhum. E aquilo, né, moldou um pouco a minha forma, né, de entregar Trabalhar. o trabalho, ou da minha maneira profissional. Quando eu voltei, eu acabei atuando ainda mais 6 meses na Câmara como um sênior para todas as outras turmas, então era meio que um coordenador de vendas ali daquela turma. Isso aqui. Aqui, Tá. isso. Quanto tempo ficou na Alemanha? Eu fiquei 6 meses. Tá. É. E aí, quando eu voltei, fiquei mais 6 meses, aí era na época que a Dudalina estava começando a motor bombar. tava- Exatamente. E aí, a Sônia, já pensando lá na frente, né, falou, vamos fazer um processo de trainee executivo. Como as grandes grupos têm, a gente precisa formar jovens aqui para um dia tocar essa empresa. Sim. Foi onde que na primeira turma também, de trainee executivo, eu fui selecionado, né? E para que a gente pudesse passar um ano passando por todos os departamentos da empresa e depois dar uma direcionada para Encontrar o alguma... seu caminho. Exatamente. E eu tinha, e eles já estavam me direcionando para o compras e o sourcing, porque eles, né, faz compra internacional e Sim. tal, fazer uma unificação e profissionalizar isso. Ok, eu, assim, não era o meu desejo, eu queria estar ali, entregar, né, mas ao mesmo tempo eu estava já vislumbrando a exportação, que já tinha um departamento bem pequeno, porque a Dudalina sempre foi exportadora de private label, ou seja, Sim. produzia para outras marcas e vendia para eles como um produtor, porque o Brasil ainda era competitivo nesse Sim. sentido. Então, Azar Internacional, Etiqueta Negra da Argentina, tinha algumas marcas que compravam da Dudalina, Produzia produzia aqui. e mandava para lá. Mas nada de efetivo vender a marca para Pra fora. marca. Então passou um ano, a gente foi, né, um projeto inicial, então a gente se aproximou muito, né, da diretoria e tal, nos prepararam para chegar num patamar onde que teve a E o oportunidade. compras é próximo, né? Querendo ou não querendo, É ele é próximo, próximo. é né? próximo. Ele é uma área de muita confiança, É, né? só que ele é muito de confiança, mas ele é muito técnica no sentido de matéria-prima e tal. Entendi. E a gente tinha, né, essa questão, importava da China, importava do Peru, o Pima já estava buscando essa, né, um produto diferenciado. Foi onde que abriu uma possibilidade de trabalhar na exportação. Tinha um gerente na época, ele saiu. E aí eu sempre batia, né? Ia lá no Wilton, que era o diretor comercial, né? Que é um grande mentor meu. Falei, Wilton, eu quero. Chegou uma oportunidade que ele me chamou. Thiago, temos uma oportunidade. O fulano de tal saiu e a gente quer alguém aqui na exportação. E agora não mais PL, agora é Agora a Dudalina. marca é de verdade. Mas eu sei que tu tem vontade, tu é inteligente e tal, mas a gente vai com calma. Tu vai como Tu era um trader trainee. eu ia dizer, tu era Muito novo, né? Não sabia com o processo, Sim, né? sim. E aí a minha primeira viagem foi para o Paraguai, que até hoje vendendo lá. E a minha primeira reunião eu fiz um baita de um pedido, que é cliente meu até hoje. Olha, que legal. E depois a gente foi no Shopping China, que é um grande cliente meu também hoje, né? E eles não compraram. A gente tava com uma programação, cara, era enorme. Cheguei lá, ó, estamos com estoque, não vamos comprar. Falei, mas como que eu vou chegar na Dudalina e Tem como não voltar agora não... sem a E eu venda. voltei sem o pedido Eba. esperado. Mas tudo certo, foi o processo. E nesse processo eu fui me desenvolvendo muito, né? A minha curva de aprendizado, ela teve que ser íngreme, né? Porque eu estava sozinho, estava voando, tinha lançado o feminino bem na coleção de lançamento da Dudalina feminina, eu estava já na exportação. Então a gente estava naquele processo de uma venda enorme no Brasil, né? O profissionalismo dentro da Dudalina crescendo. Na época a gente tinha lançado um programa de 1 bilhão em 5 anos. A gente iria faturar 1 bilhão em 5 anos. Então tava uma loucura, né? E ao mesmo tempo o câmbio não tava competitivo. A gente tava falando de 2,50 para 1. Sim, verdade. Né? Então o nosso produto era muito caro. Mas mesmo assim, como era um produto diferenciado de mercado, a gente conseguiu, né, ganhar um mercado expressivo nesse produto. E aí eu fiquei um ano, a gente bateu meta e tal, me aproximei muito do Wilton, que até chegou a ser presidente, vice-presidente da Dudalina, hoje é um presidente da Beagle e um dos donos ali.
E aí eu peguei, eu falei, eu quero a minha curva de aprendizado, ela tem que, né? Aí eu fiz um curso, eu peguei e me inscrevi para um curso na Humboldt, na Alemanha, né? Que era uma universidade que desde a época da Câmara, eu vislumbrava, né? Para que um dia eu pudesse fazer algum curso. Eu fui, era um curso de 40 dias. Cheguei na Alemanha dia 2 de janeiro, que era o meu aniversário, saí dia 1º. Pô, né? 2 de janeiro. Frio, nevando, e cara, foi sensacional assim o curso, porque tinha 2 auditores da Receita Federal do Brasil. Olha. Tinha um que era auditor da Receita Federal, o outro era do Ministério, porque era um estudo voltado para a União Europeia, como potencializar o comércio bilateral entre Brasil e União Europeia. Ou seja, para E aí a contatos gente- também já foi bom. Meu, Não, foi conexão muito ali bom. perfeita, né? Foi muito bom. Até hoje, né? Eu Sim. sigo eles, a gente acompanha. E a gente ficou muito próximo. E eu me lembro que, assim, tinha dado 2 semanas do curso. O Wilton, na época, Thiago, eu preciso falar contigo. Beleza, né? Era começo do... Ele me liga assim que puder. Peguei o Skype na época, liguei pra ele. E, Thiago, queres ir pra Itália? Claro, porque a gente já sabia da operação da Itália. Sim. Né, que a gente queria, a Sônia queria. Eu, claro, quero. Não falei pra minha esposa, na época, minha namorada, eu falei, vamos pra Itália. Então, termina o curso, quando tu voltar, já 1 semana depois tu vai. E aí foi onde que quando eu desliguei, eu falei, meu Deus do céu. Como eu vou falar em casa, né, a gente, né, ainda, Sim, mas eu sim. falei, cara, o profissional em primeiro lugar, eu acho que isso é uma construção, Lógico. né, para que a gente possa ter uma tranquilidade futura. E foi onde que eu conheci, né, o Gianni Asnag, que hoje é um grande amigo, família mesmo, né, que ele era fornecedor da Dudalina de gravatas. A família dele tem tinha, né, hoje diminuiu bastante, mas uma das principais exportadoras de gravatas do mundo. Cara. Era a maior indústria de gravatas da Itália. Bacana. E ele, né, ele sempre muito comercial, mais velho e tal, aquele jeito italiano. E aí quando eu cheguei, ele foi meio que um mentor para mim, né? Vamos, e aí eu viajei o mundo com ele, né? Porque a ideia era utilizar o networking dele para vender a Dudalina. Entendi. Sim. Então assim, pô, ele tem muitas empresas, compradores que compram a gravata ou um tecido. Eu posso atrelar uma camisa. Eu ia falar, é complementar, né? Exatamente, Tem como, essa era a né? ideia. E foi aonde que a gente construiu. A gente viajou desde Malásia, Indonésia para vender estoque até África do Sul, Angola, Moçambique, toda a América Latina Que bacana. por muito tempo, né? E de novo, nosso produto não era competitivo. Uhum. E aí eu acabei morando na Itália, né? É como tu falou, né? Era competitivo para alguns lugares porque a marca era forte, mas para outros a marca não existia, Exato. né? Então E aí, aí, ao aí era o longo- valor que o valor do tecido é o que valia, é o Exatamente. câmbio, né? Exato. E assim, ó, países do hemisfério norte, que Estados Unidos, Europa, eles não gostam de logo. Uhum. Eles são muito mais clássicos nesse entendi. sentido. Ou eles usam a logo de alguma marca conhecida, Uhum. ou eles usam, né, Liso. uma liso. Talvez Liso. aqui um pouco. Uhum. E a Dudalina era muito expansiva no sentido de cores, de marca, etc. Da marca, é Então, verdade. assim, foi bom porque era uma novidade, porque não tinha camisaria feminina que fazia aquele tipo de produto que a gente fazia, né? 4 coleções por ano, com mais de 300 SKUs, era uma loucura. Então, assim, tinha uma gama de produtos que o comprador olhava, cara, eu nunca vi isso, eu quero. Então, a gente conseguiu potencializar a venda, né? Tanto na América Latina quanto no hemisfério norte. A gente usava muito a operação da Itália para potencializar a nossa operação nos subdesenvolvidos, né? Entendi, Os países entendi, que é o hemisfério sul. Porque, pô, um evento Eu na ia falar isso, Itália, né? Um evento na Suécia, que a gente abriu loja lá, né? Fazia com que a imagem da empresa ela saísse do Brasil. comparação, a tua força era muito maior Virou quando uma era marca daqui, né? internacional. Faz Então, sentido. pô, a gente abriu no Equador 3 lojas, no Panamá 3 lojas, a gente Caramba. abriu Colômbia, Chile, Peru, Paraguai, Uruguai. Então a gente começou a Angola. Eu fiz uma operação em Angola sensacional. A gente abriu 4 lojas Cara. de uma vez só, 3 no mesmo dia. Levamos a Giovanna Antonella para lá. Né? Então, assim, foi uma coisa que o pessoal gostava. Devia ser até Era assustador pra ti, assustador. né? Meu, porque imagina, a gente cresceu do nada faturamento para um Sim. faturamento enorme, assim, né, Exportação. de exportação. E aí a gente acabava disputando, né, unha a unha,
com o mercado nacional, porque o mercado nacional estava bombando, a gente tinha uma limitação de industrial. Uhum. Então a gente acabava, não, faltava peça aqui, não, eu pegava aqui, não, teve um cancelamento aqui, joga para Internamente, a cá. empresa tinha que escolher o que ela queria. Exato. E aí tu brigava com o lado da empresa, não, o negócio é exportar, e o pessoal do nacional Querendo falava, não, o produto. negócio é aqui. Exato. Só que uma coisa legal, né? Disputava o tempo de costura. Exatamente, exatamente. Caraca. E a gente torcia para ter algum cancelamento no mercado Meu, nacional, cara. né? Para sobrar Pra a peça sobrar para eu peça pra poder igual. exportar. Mas o interessante... Que guerra boa pra empresa, né? Meu Deus. Né? Se pensar bem, que guerra boa. Não pra empresa. faltava... É. Tinha vezes que a coleção terminava de vender em 2 semanas, 3 semanas esgotava. O representante já não tinha mais o que vender. Doideira, né? Era uma doideira no atacado, no varejo e assim por diante, né? E aí, o bom disso tudo foi que os donos, e aí eu tiro o chapéu tanto para o Wilton, né? Uhum. E para Dona Sônia, que também é uma inspiração para mim como mulher, como empreendedora, como pessoa, né? O que ela construiu. E eles defendiam muito a exportação. Uhum. Né? Eles entendiam que aquilo era essencial para a construção da marca Uhum. Dudalina, Uhum. aqui no mercado nacional. E é louco, né, Thiago? Agora tu me corrige. Ele tinha tanta força de forma nacional e eles ainda pensavam No na exportação. internacional. E é difícil encontrar isso no Sim. Brasil, né? Sim. Porque mesmo quem não tem força no Brasil não pensa de Não forma pensa, internacional, não né? pensa. Imagina, tem um dólar que não era competitivo, Uhum. produto altamente com valor agregado, então Uhum. alto preço, né? E mesmo assim a gente exportava com volume bem grande para fora. Né? E aí, e tendo o apoio deles nessa construção foi essencial. Até para a venda da empresa e tudo, né? Uhum. Pelo, Ah, eu imagino pelo que potencial de ia marca falar, que é. nós tínhamos, né, naquela época. Então isso elevou bastante o poder da empresa. Só a gente abre um parênteses aqui. O que tu acha que aconteceu? Porque a Dudalina perdeu muita força de um tempo pra cá, né? Perdeu. O que tu acha da que pode ter venda pra cá, acontecido? né? É. É da venda. A Eu- Restock é que. A sei Restock lá, que... exatamente. perdeu a marca no fim das contas. É. Ela comprou e perdeu. O que acontece assim, a gente estava num ponto muito bom quando foi vendido para o fundo americano, Uhum. né, em 2014, final de 2014. 2015 foi feita a fusão com a Restock. Uhum. Então a ideia era, era excepcional, porque a Restock sempre teve o core dela de construção de marca, é só a Sim. gente ver a Lelis, que Exato. até hoje é uma marca, né, premium do Brasil, muito bem Uhum. posicionada, e ela vende Verdade. muito bem, né, o varejo dela é muito bom. Verdade. A gente tinha a marca John John já crescendo, Uhum. e aí o poder dela de construção de marca e de varejo, apoiado a Dudalina na época de produção Uhum. de escala, que é o que a gente sabia, produto de qualidade, com o atacado, Uhum. cara, era uma fusão perfeita. Nuclear. o Né? negócio. Era nuclear, era para. Só que eu acho que teve ali uma divergência, principalmente Na integração em cima de na tudo. integração, de que não, eu preciso dessa pessoa aqui, um jeito diferente. Né? Entendi. Foi aonde que de fato desandou. Uhum. Né? Hoje está tentando se recuperar, são clientes nossos e Vamos tal. comprar, Thiago. Vamos Hã? comprar a Dudalina e vamos Pô, fazer isso olha, crescer. Vambora, mercado cara. tem, tá? Vambora, cara. Mercado tem. Não, Porque, é poxa, a Dudalina é um orgulho nacional, né? É um orgulho nacional. Poxa. E assim, né? A gente ia em qualquer lugar e a gente via aquela logo em casamentos, fazia questão, né, de apresentar as pessoas bem vestidas com aquela camisa do Dalina, né? Até hoje, né? Mas aquela época a Sônia mais. defendia muito que era produto brasileiro feitos de mão brasileira. Uhum. Ela não abria mão de fazer a produção dela Aqui. do produto aqui. Né? Era um diferencial. E quando a gente começou a ir com o varejo para fora, a gente começou a levar essa brasilidade. Uhum. Tinha lojas nossas que a gente colocava Dudalina com o nomezinho Brasil. Entendi. Né? A gente tinha a Bolsa Nova no playlist da loja, tinha a bala de banana, Cara. né, que era aqui da região, Sim. era um símbolo nas nossas lojas aqui do Brasil, a gente acabava levando para lá. Então a gente tinha, geralmente os vendedores eram brasileiros ou que tinha aquela ginga brasileira. Então a gente tentava sempre levar essa brasilidade como um diferencial competitivo do produto, né? Porque a gente viu que aí né, tinha muita competição internacional, Paulo Ralph Lauren, Tommy, que até a Tommy era concorrente em algum. Né? Eu vou comprar uma camisa da Dudalina que custava $70 e a Tommy 65. Quem que eu vou comprar? Que loucura. A Tommy. Né? Porque tinha mais marca internacional. Mas a gente queria construir algo diferente. A pessoa entra lá, ela se sentia com um cheirinho diferente, alguma coisa nesse sentido. E alguns países foram bem legais esse nosso Em que posicionamento. ano que tu spin-offa, tu sai de dentro da Spin-off. Dudalina? Spin-off tá? 2017. Quanto, Aí tempo, quanto tempo ficasse na Itália? assim, ó, 1 ano, mas eu viajava para Itália 5, 6 vezes por ano. Entendi.
a gente tinha apartamento lá, então acabava Ia e voltava. indo e Ia, voltava. passava uma temporada E voltava. Uhum. Então, viajei muito nesse sentido. Só que, como eu viajava praticamente para Nem tudo, ficava lá. teve uma época, acho que foi 2016, 2017, eu fiz 27 voos internacionais. Meu Caraca. Deus. 27, Caraca. era uma coisa absurda. Só de base comparativa, eu tenho 88 quilos hoje, eu tava com 77. Por quê? Porque tu não tem rotina, né? Tu come mal, Pauleira. tu dorme mal, né? Mas a vontade de fazer a coisa acontecer era tão grande que a gente nem olhava pro pessoal, assim, nesse sentido, do físico, Não. e muitas vezes até saúde. da família, né? Porque a gente acaba perdendo várias datas importantes focando no negócio, porque não adianta eu ir para a Europa e ficar uma semana. Deixa eu te fazer uma pergunta, tem que ser bem pessoal a resposta, óbvio, assim, mas o que te fazia ser assim, né? Mais uma vez, né? Tipo, a gente vê muito essa gana bizarra, assim, que tu tinha dentro da sua própria companhia, né? Exato. O que te fazia ser assim dentro de uma companhia que não era tua? Ah, A ideia assim, é mostrar que dá, sabe? E eu ia Que falar isso daí, eu acho que esse pressentimento de dono, acho que se todo funcionário tem, cara, as empresas vão voar, né? Eu me espelho muito no meu pai, né? E na minha mãe, saber que teve indústria, a gente saber a importância de ter um funcionário, né? Comprometido com o negócio é importante. Então eu tive isso sempre, né? Na minha formação. A tua entrega era baseada naquilo que Era tu baseada aprendia, naquilo. que tu via no dia a Não dia. importava, eu vou trabalhar 20 horas no dia, não tem problema. Não vou colocar lá na planilha de horas. Cara, depois eu vejo. Sim. E sempre foi muito assim. Porque eu olhava também, pô, eu fazia questão de chegar cedo antes do Wilton e da Sônia para mostrar que eu tava ali. Eu fazia questão de sair lá depois, né, para mostrar, pô, o cara tá comprometido com o negócio. E realmente não era só para aparecer, eu ia mais cedo, era para trabalhar mesmo, né? E aí, mas eu, assim, eu acho que tanto essa questão minha pessoal de ter isso dentro de casa e fazer com que eu levasse isso para minha vida profissional, para o meu crescimento, atrelado a ter pessoas acima que são espelhos, né? Eu acho que isso foi para mim essencial para o meu desenvolvimento, porque eu me via e eu falava para a Sônia, eu quero ser presidente da Dudalina. Então tinha eu ia perguntar, porque tu tinhas essa... Eu tinha essa falei, gana. Ninguém trabalha tanto assim, vamos dizer assim, ou se entrega tanto assim, se não tem um objetivo claro ali, né? Eu acho que... Não, e esse era o meu objetivo e eles sabiam e estavam preparando para isso, né? Porque, pô, eu tenho uma pessoa comprometida, um jovem com gana de fazer. Eu nunca parei no tempo no sentido, pô, eu estudava sempre. Sempre, sempre, sempre. Até em 2018, a primeira vez que eu fui para Harvard, em Business School, eu fui, né, com o intuito de me aprimorar. Eu não tenho... A minha experiência passada é uma coisa. Eu ia dizer, em teoria, em 2018, pô, tu tinha aprendido tudo, né? Na Na prática ainda, prática, né? Que é o que é mais na difícil. prática. Né? Então, aí, Quase de novo, foi te 10 atualizar. anos trabalhando, eu fui me atualizar. E eu estou me atualizando. Já estou, agora em fevereiro, estou indo de novo para eu encerrar o meu ciclo lá dentro de né, me tornar alumni para trazer esse conhecimento para nós e para ajudar as empresas. O ganho nosso da FADER é a gente poder ajudar a empresa e ter uma recorrência nessa parceria. Pô, eu levei o Rafa para fora, ele está exportando, né? E ele vai continuar exportando, por quê? Porque a FADER ajudou. Não é um ganancioso só para ganhar uma comissão, um spot ali e tá tudo certo. Não, não é isso. A FADER surgiu da tua mão? Não, não. A FADER, ela sempre foi parceira. Aí a FADER assim, uma história à parte. Porque quando eu entrei na Dudalina, quem fazia a parte operacional da Dudalina na exportação e importação era a FADER. Entendi. E a primeira coisa que eu fiz, eu vou tirar a FADER, vou colocar interno, que era mais vantagem. Mais sentido. Eu vou fazer alguma camisa, mudança, né? E aí... Já vou baixando o custo aqui. Já vou baixando o custo, exatamente. Vou colocar o pessoal aqui dentro, aqui vamos trabalhar, ter o controle, né? Sim. Aí eu me lembro que uma semana depois a Sheila, a minha sócia, veio. Quem é esse guri querendo me tirar uma parceria de 15 anos aqui? Ô, moleque! Bem assim, se tu falar hoje com ela, ela fala, o que esse moleque quer? Não entende. E aí, desde ali, a gente teve uma conexão, assim, de irmão mesmo, sabe? Tanto a FADER quanto a Sheila me ajudou muito nesse processo de internacionalização da Dudalina, né? Pelo conhecimento, pelo comprometimento, ou seja, houve uma pela parceria, entrega. então, Foi uma parceria desde sempre. Continua prestando serviço aí para Continua, a gente continua hoje, faz 23 anos que Mas a gente na época que tu mudasse tudo lá, eles não saíram de vez. Não saíram. Aí eu me aproximei muito. E, cara, é uma parceria que eu preciso, eu não posso jogar sozinho, né? Percebeu que fazia sentido. Fazia sentido. Continuidade. Né? E aí foi onde que a Sheila, pô, eu quero tu aqui, tal. E foi onde que a gente construiu
esse momento para eu ir para a Fader como sócio. Saiu da Dudalina para ir para Isso. Fader? Não, aí eu tive um tempo por questão, né, de contrato e tal, onde que eu fui Tinha um blackout para daí? MC, Claro. Ah, que é tá bem. para coach, Tá. né, Certo. que estava no processo também de internacionalização junto com o Alexandre. O Alexandre é um cara, assim, sensacional. A Sônia que indicou, na Tu verdade. tinha um contrato de no compete, então. Tu não Sim, por podia, um tempo, entendi. é. Faz sentido. E aí eu fui para coach, que foi sensacional, assim, foi um ano e meio, né, que a gente aumentou a exportação, dobramos a exportação nesse período, abrimos 10 franquias fora nesse Caraca. período, Caramba. né? Então, assim, e até hoje a gente é parceiro da MC. Na época não era Fader, Uhum. hoje a gente faz a parte operacional da MC, do grupo MC, Aham. a gente faz a representação deles. Então, eles são muito bons. Assim, o Alexandre é um cara sensacional, com uma visão de negócio. Acho que foi né? A Sônia são pessoas de inteligência emocional, assim, profissional, assim, de tirar o chapéu, sabe? Corrobora que a Joy teve aqui. A Joy falou a mesma coisa. Aham. Disse, cara, Ele é a empresa sensacional. é algo assim a se orgulhar, porque é Aham. um trabalho Pô, imagina. profissional bizarro. Assim. Faturamento de quase 1 bilhão de faturamento, só o grupo MC, mais o grupo Menegote, que é de malhas, e é de uma família só, e o Alexandre tocando aquilo, tem a Margarete, que é a irmã dele, tocando, toca mais a parte operacional, mas a visão de negócio dele é muito bom. Como é que foi esse ajuste, cara? Até agora, tu tinha uma empresa que tu se Aham. orgulhava e tu tava lá e tu levantava o telefone e tinha 22 mil pessoas É pra isso te aí. atender. Como é que foi pra virar esse lado, virar um empreendedor, dono da própria marca, Aham. de uma empresa que já existia, que já fazia um puta sucesso? Aham. Como é que foi esses primeiros dias aí, cara? Tu deve Cara, ter se sentido meio estranho, né? E logo veio a pandemia, né? Ah, meu Sim, tem Deus. isso Então, também. assim, parou tudo. Só que eu sempre tive esse momento com a Sheila muito próximo. Então, desde sempre, a gente trocava muito. Então, eu já me sentia parte da Fader, Uhum. de alguma maneira. Então, algumas mudanças, algumas ações, né? Por mais que eu não estava no dia a dia, eu acabava Acompanhando. assessorando junto e ela me trocando, a gente trocava muito. Eu sempre falo para ela que às vezes eu falo mais com ela do que com a minha esposa, porque a gente troca muito, né? Sim. Tem uma troca. E aí foi onde que em 2017 a gente sentou, né, para conversar com relação a vem como sócio. Uhum. Só que não era o momento. Uhum. Eu não estava preparado ainda o meu mindset, porque eu estava como executivo, não como empreendedor, né? Tinha ainda pensando, eu tenho muita linha para queimar como executivo, né? E tu sai de uma condição financeira, né, estável e ainda Garantida, né? muito boa, onde que tu tem o salário, tem bonificação, etc. Para ir tu empreendedor, uma coisa meio que incerta. Não que eu não acreditava, mas Sim. não era o momento. Foi onde que em 2019 mesmo eu estando atuando lá, a gente conversou e eu falei, é agora, Faz sentido. não tem. Não, né, tenho a minha saúde financeira tá muito boa, né, tá ali, tá tudo certo. Tu deve ter feito E- um trabalho de, não, deixa eu Sim, me preparar foi. aqui pra isso acontecer, né? Sim. Mas tu deve ter dado um cagacinho. Meu Olha que- Deus. Hora que dia Ainda mais 16 quando chega a pandemia Dia depois. 16 de imagina. março apareceu na manchete, fechem todas as portas. No mundo. E naquele momento tinha um CNPJ. Exatamente. E não era aqui, né? Era no mundo. No o mundo mundo inteiro inteiro. fechado. Tipo, putz. Não, e sabe que a gente até fala hoje que eu e a Sheila, o papel de parede do computador, quando ligava de manhã, era ela dando bom dia e eu dando boa noite, assim, porque a gente ficava no vídeo chamada estruturando a empresa. Não, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, vamos planejar isso, não, temos que fazer isso, liga para cliente, faz isso. E naquela época a gente decidiu, vamos fazer o rebranding da Fader, Uhum. né? Vamos fazer algo para mudar mesmo. Vamos aproveitar. 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 exatamente. Agora é o momento. E em nenhum momento, por incrível que pareça, a gente ficou com medo, mas em nenhum momento a gente falou, cara, o máximo que pode fazer, fica eu, a Sheila aqui, o seu Oscar, e a gente vai fazer a coisa acontecer. E aí foi onde que a gente cresce 40% todo ano, Caraca. né? E assim, a gente não tem mais capacidade de entregar, Uhum. porque falta mão de obra, Sim. né? No sentido, a gente precisa Falta os qualificar. trainees que- Falta os trainees, exatamente. Porque é cada vez mais difícil o jeito de a gente... Todos os funcionários que a gente tem aquele jeito, pressentimento de dono da Fader. Uhum. Eu vou entregar algo diferente, eu vou entregar com qualidade. E é isso que a gente quer. A gente sempre defendeu que não adianta a gente crescer 50, 60, dobrar de tamanho, mas a essência de entrega da Fader, que sempre foi com excelência, ser deixada de lado. Uhum. Então a gente não, é preferível a gente, né, dar uma segurada no sentido de crescimento, De aumento. mas com a base, mas que a gente possa crescer com propriedade. E é isso que a gente vem fazendo, A sabe? gente falou muito em texto aqui, né, Tiago? Vocês atuam basicamente no texto? Não, Como é que não, funciona não. O exatamente texto não essa- está representando talvez no máximo 60%.
Já é uma A gente diversificou muito. Uhum. Né? A gente vem, eu e a Sheila, a gente batia muito dentro do nosso planejamento a ideia de diversificação. Uhum. Diversificação de canal, diversificação de mercado, né? E diversificação de serviços. Para não depender só de um mercado. E segmentação, para não depender. Exatamente. Então a gente abriu mais clientes, né? Diferentes tipos de canais, seja distribuidor, cliente direto. A gente abriu novos segmentos, então a gente trabalha com metal mecânico, com alimentos, com matéria-prima, cama, mesa e banho, calçados, né? E a gente potencializou também a questão de número de países também. Sim. Né? Eu trabalho com a Bolívia e tal, mas se a Bolívia quebrar, eu não tenho outro, aí até eu prospectar vai demorar um tempo. Então a gente começou a ampliar isso. E aí a gente contratou, desenvolveu ferramentas para prospecção. Legal. Né? Processos internos a gente teve que reestruturar, tivemos que contratar peças-chaves. Eu tive que me adaptar em muita coisa, a Sheila teve que se adaptar em muita coisa. E a gente está vendo que isso ele está dando resultado. Legal. Como é que foi essa transformação para ti? Mais uma vez, assim, de ser essa pessoa que tinha todo esse aparato, né? Porque querendo ou não querendo, tu tens uma empresa gigante, levanta o telefone, para algo que tu tinha que... apesar de a Fada já ter uma história linda, bela, mas mesmo assim ainda é uma empresa menor, né? E de serviço. Então, como é que foi isso para ti, essa adaptação? Sabe, a adaptação até hoje está sendo difícil, né? Questão ali de faturamento, então sou muito de resultado, né? Então, ficou abaixo, eu olho muito na linha, a gente olha muito na linha, a gente é muito profissional nesse sentido. Na questão de financeira, a gente pensa como empresa grande, né? E aí a Sheila é um pouco mais a pé no chão, ela me puxa e fala assim, Thiago, tranquilo. E eu sou mais acelerado, tem que fazer isso, porque isso. Não, mas calma que eu tenho uma equipe que não vai conseguir acompanhar. Então, assim, é um equilíbrio muito legal com relação a isso. Ainda, né, tenho esse... Ainda tem essa briga interna. Tem essa briga interna, né, que vem mudando. Só que eu vejo que esse meu pensamento de executivo de empresa, atrelado ao pensamento deles como dono, tá fazendo muito sentido, porque eu estou trazendo vários inputs do que eu penso como fora, para como eles pensam dentro. E o que a gente pode melhorar no processo interno, para que a gente possa ter uma entrega melhor, né, com qualidade. Então a gente tem uma troca muito grande, eu ainda tenho esse pensamento de fora, né? De certa forma, eles estão aprendendo muito contigo, e tu tá aprendendo muito com eles. Exatamente. Uma integração de papéis diferentes. Exato. Né? Isso foi bem positivo, assim. Eles estão ficando mais profissionais, porque tu deve trazer um pouco mais dessa pegada profissional, e eles estão dizendo, não, relaxa, fica tranquilo, cara. Não, que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Crescer 39 não é um problema, não, entendeu? É isso aí. É bem isso mesmo. E outra coisa, como é que foi para te sair agora, mais com relação a uma empresa que praticamente tu acompanhou todo esse crescimento. Parecia aquele cara lá um passo para a humanidade, e tu botou a bandeira a primeira vez em outros países. Como é que foi para sair dessa empresa? Cara, foi Deve difícil. ter sido uma dificuldade, difícil. Né, interna, né? Foi difícil, porque eu não pensava em sair, porque eu queria chegar, eu não pensava que queria chegar, queria ser, né? Eu de fato. Ainda mais tendo mentores como a Sônia, como pois é, o Wilton e tal. Eu amava aquilo, porque foi a minha construção profissional foi feita ali. Né? Então tu tem um apego emocional também com relação a isso, né? Fora né, as vontades pessoais de crescimento dentro daquela organização. Só que foi positivo no sentido essa mudança da Dudalina para a Restock. Porque mudou completamente a empresa. Né? Então foi para uma empresa que tinha dono, para uma empresa de mercado. Horizontal. Sim, né? E a partir do momento que eu já estava pensando em sair, né, que eu não queria ir para São Paulo, fazer essa mudança para São Paulo, estava indo e voltando, né? A empresa ela tinha perdido a essência da Dudalina. Né? E as pessoas que eram referências para mim, sejam meus pares, até eles já haviam saído da empresa. E aí foi sim, mais fácil eu tomar a decisão. Claro. Eu me lembro que... Não era mais atraente para ti. Não era. Já perdeu a sedução. Tava me fazendo mal. Imagino. E eu me lembro que a última entrega minha foi a viagem para Angola, que eu fiquei 2 semanas lá. Levamos a Giovanna Antonella com um planejamento meu. Falei, vamos levar lá, porque, né? Uma negociação minha de 1 ano. E aí consegui. Eu me lembro que aquela viagem, eu tava voltando. Eu geralmente viajo de Latam, né? Sempre porque, cara,
comodidade, milhas e assim, Uhum. status. E eu me lembro que em 2017 eu defendi dentro do meu planejamento e dentro do meu orçamento fazer uma publicidade da Dudalina nos voos internacionais da Latam. Que legal. Então ali quando tu chega tem aqueles minutos quando eles vão Uhum, passar uhum, segurança, tem o minuto de merchan. Uhum. E era a Dudalina. Então tinha defendido lá. E eu me lembro que quando eu fui para Angola eu vi aquilo, era voo direto, e eu tava naquela ânsia de abrir a loja, das lojas, né? Mas quando eu voltei, eu sentei, cara, eu me emocionei, porque eu Cara, sou uma que pessoa legal. fria, eu não sou muito emotivo no sentido, né? Mas eu me emocionei, eu falei, desculpa, PQP, cacete, né? que entrega, né? Sim. Que entrega. Né? Então, aquilo foi, acho que, a virada de chave. Falei, realmente, Pronto. o que eu pude fazer, eu fiz. Agora, eu acho que é o momento de eu buscar outros ares. Só rapidamente, antes eu tenho 4 perguntas pra te Meu Deus, fazer, como- cara. Opa. Meu, passou rápido. Mas eu preciso te perguntar, o que que a Fader faz pra quem caiu de paraquedas aqui agora? Legal. A Fader, basicamente, é uma trading company. Uhum. Ela faz importação e exportação. Nosso core é serviço. Então, a empresa que exporta e precisa fazer toda a parte operacional documental, né, que é packing list, invoice, nós fazemos interno. Uhum. A importação é a mesma coisa. A gente tem a trade, que é o benefício fiscal, pode fazer pela nossa trade. E também a parte assessoria documental Vocês são um braço de internacionalização de total. qualquer empresa. Total. Então, se É eu o for falar departamento de contigo, comércio tiver um exterior da empresa. produto, tu vai Eu vou resolver conseguir minha entregar. vida. Ah, Exato. entendi. Só se meu produto for uma merda, ele não funciona. Aí milagre a gente não consegue. Caso isso, Ó, às vezes a gente consegue uns milagres aí. Mas nega serviço por conta disso, não? Não. Não, A acho gente, que- a gente seleciona. O que a gente põe, na E verdade, eu acho que nem algumas chega, travas. né? Se o produto já não é chega. bom, nem vai chegar Nem em chega, ti, né? Não- nem chega. ah. O que a gente pode fazer, aí a gente ampliou o número de departamentos dentro da FAD. A gente tem um departamento de consultoria, onde a gente tem uma metodologia própria de planejamento estratégico e tal, onde, por exemplo, uma empresa, a gente sabe que o produto não é bom, ele não vai querer ir para o comercial. Eu vou fazer uma consultoria para planejar ele, para ele entender que ele precisa ter algumas etapas internas, melhorar algumas etapas para poder ir para o mercado externo. Entendi. A gente consegue fazer isso, uma entrega palpável para ele, que ele fala, opa, eu não estou preparado para isso. Eu preciso ter muitas mudanças aqui, ou até um investimento alto que eu não tenho. Claro. Então eu não vou. Ele mesmo diz não pra ele. Ele mesmo diz não. Exatamente. Eu preciso fazer 4 perguntas, Vamos cara. lá. As Qual- últimas. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A maior... Giovanna Antonelli. Olha, essa foi uma boa, foi da certa. uma das que deu certo, sabe? Porque a dificuldade de Eles pegar o visto consomem Angalone... muito lá na Angola, consomem. né? E ela o Brasil, né? Ela é tipo um ícone lá. Ah, é Como mesmo? se fosse desde a Jade lá daquela novela. Eu me lembro que eu cheguei no aeroporto, cara, tinha meu Deus, uma punk, a gente tava com segurança para Desceu pegar com o ela. Neymar ali. Mais ou menos isso. Que doideira, Mais ou né? menos isso. Que Eu acho doideira. que um dos desafios mais importantes foi essa consolidação do trabalho da Dudalina. Eu acho que foi um desafio enorme. A gente foi por 4 anos seguidos a indústria de moda mais internacionalizada do Brasil. Cara, Nós ganhamos prêmio como executivo, destaque no Brasil, né, na época, como empresa destaque, como empresa a ser estudada. Né, a gente Que foi massa. teve essa visibilidade perante a todos os setores do Brasil, que Sim. o Dudalina era uma empresa preparada para estar fora. Né? Então, isso foi um desafio enorme. Acho que escolhas... NPOR. Olha, no Devia final ter das passado contas, no batido final. essa merda. Não, mas eu acho que escolhas difíceis. Se eu parar para pensar, eu não tive muitas. Acho que Escolhas foi, ruins. talvez no momento eu achei que foi horrível, mas Depois eu acho que não. depois eu vi que fez sentido para o meu crescimento. Então eu acredito que escolhas difíceis a gente faz todo dia, né? Talvez a gente só vai ver lá na frente se foi realmente bom ou não, foi né? boa ou se foi ruim, né? Até as que parecem ruins tem alguma coisa por Tem trás. algum. né? Ah, sempre. Exatamente. Mentor, alguém que fez muito Ixi, sentido, tem né? vários, No teu né? caso, ferrou, né? Vai ter que citar um, vai se ferrar porque vai esquecer de outros. Mas tem alguém que tu poderia citar que foi um mentor, talvez ainda alguém na tua vida? Eu acho que assim, os grandes mentores que eu tive foi, obviamente, né, profissionalmente, que vivia diariamente comigo. Eu tenho o Will, tenho a Sônia, que são inspirações assim profissionais, né? Tenho meu pai como uma inspiração, obviamente, para eu ter tocado esse tanto meu pai quanto a minha mãe também, né, nesse sentido.
E eu tive duas pessoas que são extremamente profissionais mesmo no game que a gente fala, Uhum. que é o Gianni Aznag, que é o nosso parceiro na Itália, e o Jorge Casas no Paraguai, que é um representante nosso, parceiro, sócio. Ele é um cara de um coração e de uma presteza pro negócio impressionante. Eu aprendo sempre com ele. Que legal. Eu ligo para ele pra gente conversar, sabe? Que Às vezes tu tá frustrado com alguma coisa, eu ligo, ele acalma, sabe? E fala, não, Thiago, pô, tu já tirou de letra, faz isso, né? Às vezes as pessoas relembram coisas que a gente fez que a gente esquece, né? Exatamente. E aí eu não posso esquecer de falar Não. da minha esposa, porque eu Legal. acho que a minha esposa foi uma grande parceira para isso tudo, é ainda, né? Além de ser uma grande profissional, que eu admiro e tal, mas de ter segurado a barra, né? Nesses momentos, pô, fazer 27 Vou pra viagens Itália, internacionais. não sei quando eu volto. É isso aí, né? E ter essa confiança, né? De marido e mulher, pô, eu tá Sim, lá, sim. aqui ela tá dando apoio, eu dando apoio, sabe? Então acho que isso Tem foi filhos já, fundamental. Thiago? Ainda não, Ainda não. Tá. ainda Tá com não. que idade, Então tá. 38. É agora, tá? É agora. É agora. Agora, senão eu falo, depois as costas não vai aguentar não, tá? É agora, senão Vai depois carregar o senão filho depois vira pra avô. cá. Exatamente. E o cabelo branco já tá vindo, né? Empreender, cara, se tu fosse empreender em algo totalmente diferente daquilo que tu já fez, o que que tu faria? Boa pergunta, Isso é um tá? recado pro mercado, né? Porque né, como ele internacionaliza, ele já vai guiar, né? Boa pergunta, tá? Eu acho que eu trabalharia... Abrir varejo eu não abriria, tá? Eu só não abriria. Eu já senti o drama de abrir tanta loja fora, a gente vê, mas eu acho que eu daria consultoria. Consultoria no mercado nacional, eu acho que eu... E professor... Ah, não, professor aí não é empreender, né? Mas não deixa de também, ser. Abre uma escola. também Abre uma escola, é. exatamente. Abre uma escola, Mas eu acho que a consultoria, ter um escritório de consultoria geral de gestão, era algo que eu faria se não tivesse hoje uma trade. Né? Como precisa, né? E precisa, Cara, tá? como as empresas precisam disso, né? Precisam. E não é porque elas são ruins, é porque, cara, o tempo e a vida e os negócios passam e tudo mais e acelerado, no O né? final, O tempo todo tá tá mudando. muito acelerado. Ah, As então, pessoas isso, né? hoje. E aí tu tá no dia a dia, né? E acaba pensando só naquilo e acaba E não fun- olhando pro mercado. E funciona Exatamente. daquele jeito, né? Então, até não funciona, óbvio, mas funciona daquele jeito, o cara vai deixando pra Aham. De frente, novo, né? vai no automático, esquece de ver o exatamente. crescimento potencial que tem. Exatamente. Cara, pra te deixar em paz, se tu tivesse a possibilidade, né, de se encontrar aos 19 anos, o que que tu diria pra esse Heights lá? Cara, Lá no NPOR, provavelmente. lá. provavelmente no NPOR. Ele falou, eu ia dar os parabéns, tá? Massa. Eu ia dar os Ali ainda parabéns. não, né? Tu ia dizer, ó, lá no futuro... Lá no tu tá- futuro. Lá no futuro, ó, tá indo pro caminho certo. Eu acho que a única coisa que eu mudaria era não ter trocado a possibilidade de estudar na Austrália nos Estados Unidos. Acho que eu teria uma mentalidade um pouco mais aguçada de empreendedora, capitalismo, etc. Eu acho que faltou Se tivesse nos isso Estados Unidos. se eu estivesse nos Estados Unidos. Entendi. Né? Então, isso eu sempre defendo. Eu acho que é algo que eu poderia ter feito diferente. Aí daqui a pouco ele vai para os Estados Unidos, pega tudo isso e pensa, pô, não, mas foi legal eu ir para a Austrália. Exatamente, Foi legal, exatamente. tem lá porque vai dar aquele balanço, enfim. Mas essa eu mudaria. faz Essa eu sentido. acho que talvez eu tivesse aprendido um pouco mais com relação... E aí, tivesse mudado algumas coisas. Algum né? ponteiro Naturalmente teria mudaria. mudado. Talvez com eu teria certeza. ido para Fader antes, a gente teria construído algo diferente, enfim. Né? sentido. Não Mas- trabalharei no McDonald's, trabalhei no Burger King. Exatamente. Ou na Disney, né? Poderia estudar Na na Disney, Disney. Também, né? também, exatamente. É. Se tu Maravilha. tá até aqui, cara, se tu tá até esse minuto é porque você gostou demais. E se gostou demais, manda pra alguém que faça muito sentido com aquilo que o Thiagão aqui acabou de Compartilhe, falar. Tenho é. certeza que é muita, mas muita. Eu e o Punch praticamente não falamos uma palavra. Não, eu Isso é fiquei aqui raro só de ouvindo acontecer. vocês aqui. Fiquei ouvindo, fiquei Então, ouvindo. foi muito bom. Tenho certeza que foi pra nós. Pro Thiago deve ter sido bom também. incrível, né? Não, ótimo. né? Relembrar essas coisas tão boas. E comente se você tem uma marca, se tem uma empresa, se faz sentido o que o Thiago acabou de dizer, e se você precisa até da ajuda da Fader, comenta aqui embaixo que talvez a gente conecte o Thiago e faça muito sentido para você também. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, Pancho com BR, @Real Rafa Silva, @podcast ATDQN, @Thiago Heights, Heights com A, tá? Com Não A. é com E. Isso. É Fader, E @Fader Internacional. @Fader Internacional. Fader como pai. Isso, em Fader inglês. como É pai, pai em exatamente, inglês, né? TH, né? É isso. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Até mais.